Fala pessoal, eu sou Igor Celano, um dos sócios aqui da XP e vocês estão em mais um Papo com Expert, um programa que vamos compartilhar conteúdos exclusivos sobre mercado imobiliário, investimentos, fintechs, startups e empreendedorismo, sempre com bate-papo descontraído e convidados de grande relevância nesses mercados. A ideia é a gente aprender um pouco com os cases e trajetórias de cada um desses profissionais. A gente está aqui no YouTube e no Spotify, então se inscreve aí, curte e compartilha para a gente seguir gerando esses conteúdos. Então vamos lá. No episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial, André Yamagata, um cara aí com passagens por Gafisa, Rossi, Cirela, Brasil Brokers, Credimorar, e foi membro do Meet Hub, é um dos sócios investidores da Invest Mais, da Loft, da Yama, aqui da Expir também, né? E conselheiro da Carvalho Hosking. Falei certo, Andrés? Lembrei de todos? Conseguiu resumir bem. Bacana, bom, bacana. Como é que é o Andrés hoje no mercado imobiliário? Eu sou um workaholic nesse mercado imobiliário, um viciado desde muito jovem. Quando comecei na faculdade, eu já comecei a estagiar no mercado imobiliário e estou até hoje. E sempre fui muito curioso e muito envolvido, né, com todas as questões do mercado imobiliário, que é um mercado que o pessoal pensa que é só casas, mas é um mercado muito amplo, né? Ele praticamente, se você analisar as subcategorias do mercado imobiliário, você passa praticamente pela sociedade. Porque se você vai falar de um hospital, ele está localizado num terreno, num bairro, que você tem que fazer uma construção civil, né, com corredores largos, com acessibilidade. Enfim, ele vira também um produto do mercado imobiliário, né, que você pode fazer hospital e alugar para um operador hospitalar. Do outro lado, se você vê a mesma coisa, um shopping center, uma torre corporativa, um galpão logístico, enfim, então, uma faculdade, uma escola. Então, acaba que o mercado imobiliário engloba muito mais do que só os apartamentos e residências, e é o que a maioria das pessoas acham que é o mercado imobiliário, né? É verdade, né? A gente precisa entender de comportamento, né? De marketing, enfim, de circulação, né? De cidade, né? Qual o impacto que causa o empreendimento, né? Tem muita coisa envolvida aí, né, André? Né? Para mim, né, que sou um pouco mais novo aí que você, assim, é um cara que, pra gente, assim, é uma referência, né? Você tem, assim, na sua trajetória, passagens por grandes empresas, né? Que a gente chama, assim, de grandes marcas, né? Gafisa, a Rossi, a Cirela, a Brasil Brokers, enfim, empresas de capital aberto em bolsa, né? Você já participou de muita coisa, assim. Como é que você está vendo, né, com essa tua experiência e tudo, né, a tendência, né, que a gente está tendo para o mercado imobiliário agora, com todo esse cenário político, esse cenário econômico? Primeiro, eu acho que sim, o mercado, apesar de sempre ter algum pequeno ciclo, grandes ciclos, momentos turbulentos, o mercado imobiliário brasileiro é muito gigante. Só para você ter uma ordem de grandeza, são aproximadamente 70 milhões de casas, apartamentos, residências aqui no Brasil, e o valor de mercado dessas casas somam quase 10 trilhões de reais. Muita pouca gente sabe disso. E ela é muito maior, se você analisar o mercado do shopping center, o mercado de torres corporativas, se você somar o mercado de shopping center, ele não dá. Alguns talvez dê 1 trilhão, né? Deu por aí alguns trilhões, né? Mas assim, o mercado residencial é muito gigantesco. Bom, enfim, e quando eu analiso assim, o futuro, você tem que olhar a demanda. Tem demanda para tanta residência, tem demanda para consumo, tem demanda. E a gente olhando o Brasil, né, como ficou por décadas de recessão, né, sofrendo aí desde a década de 80, com vários ciclos internacionais, o Brasil realmente tinha uma inflação gigantesca que muita gente nem vivenciou, né, a nova geração não sabe o que foi isso. A gente ficou parado, não tinha sistema financeiro, não tinha um sistema que financiasse a casa própria, né, o sistema o antigo BNH de habitação popular acabou, ele quebrou, então ficou-se, ninguém tinha assim, esse volumetria toda de casas, lançamentos, é uma coisa muito recente.
E como uma coisa muito recente, ele tem muito espaço para crescer. A dinâmica do mercado imobiliário só melhorou do ponto de vista macro, né, se você analisar assim. Aí, do outro lado, pô, beleza, se tem demanda, etc., como é que a gente usina isso? Tem que ter funding, tem que ter fôlego, tem que ter financiamentos para isso tudo. E essa questão de financiamento, por muito tempo, ficou parado. Tiveram vários aprimoramentos na legislação brasileira que puderam dar mais segurança ao investidor, né, a entrar com mais capital no sistema financeiro brasileiro, para o mercado imobiliário, e isso tudo se a gente viu aí os IPOs, todo o crescimento que tivemos. Né, e o crédito imobiliário, que é a grande alavanca, não só continua com... Depois ele teve um soluço muito grande nos anos 2014 para cá, mas tem 3 anos que ele se recuperou e está financiando bastante aquisições. Então, desse lado de demanda, de perspectivas futuras, eu vejo um lado muito positivo. E o que aconteceu, assim, quando começou a pandemia, todo mundo já, os especialistas, todo mundo começou a debater o que vai acontecer, qual o desdobramento, e é muito temerário, realmente, você fazer previsões no momento desse. Eu participei de alguns vídeos e tal, e o pessoal, sem dúvida, não, o primeiro segmento do mercado que vai sofrer muito vai ser o segmento de segunda residência. Esse aí já é difícil mesmo você comprar uma casa de praia, uma casa de campo, imagina agora acabou. E foi totalmente ao contrário, todo mundo pensou, foi totalmente ao contrário. Então, acompanhei muito de perto esse assunto. Casas aqui, na Barra da Tijuca, casas em condomínios antigos que não vendiam há 4 anos. 4 anos sem uma proposta. Foram vendidas em um mês. Verdade. Né? A amiga minha mesmo vendeu uma casa que o pai deixou para ela lá em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Uma casa que ela nunca ia ter a liquidez, que vendeu assim. Né? Então foi um efeito porque a pandemia levou as pessoas a reverem a sua moradia. Você está morando num apartamento muito bem localizado, mas apertado. Não tem um home office, eu não consigo trabalhar, as crianças não conseguem estudar, não tem, tem tecnologia, tem Wi-Fi legal aqui, oscila muito. Então são coisas que a gente não pensava e o advento da tecnologia, telecom também, a infraestrutura de telecom realmente foi fenomenal nessas últimas décadas, possibilitou a pessoa trabalhar em Angra, em Búzios, em Campos do Jordão, trabalhar bem, ligar um computador, um celular, né, fazer um call de um hotel, fazer um call, uma videoconferência importante de um celular, com decisões importantíssimas de M&A, de captação de recursos ou qualquer outra transação importante feita através de videoconferência. Então, realmente, essa pandemia levou o famoso flight to quality no mercado de comercial, né, levou isso para o residencial. As pessoas, em vez de morar apertado, eu vou morar numa casa que tem quintal, que tem piscina, etc. Então, realmente, é uma revisão geral do modo de você e das escolhas da sua vida para a sua família, né? Realmente, a pandemia trouxe esse alerta. E me fala uma coisa, a gente estava, né, com o foguete preparado aí, tudo, com essa coisa da previsão, né, da taxa de juros e tudo, e agora a gente já está vendo, né, ela apontando um pouquinho para cima, assim, como é que você acha que isso ainda está influenciando pouco, ou você acha que, né, já está vendo um movimento, como é que você vê isso assim? O cara que trabalha no mercado imobiliário tem que entender tudo de economia, principalmente quem toma decisões importantes de investimentos no mercado imobiliário, porque ele tem tudo a ver com a economia, macroeconomia principalmente. Então, a pessoa que não acha que não precisa estudar, ele está totalmente errado. Ele tem que estudar isso a fundo. E os efeitos que acontecem quando um juro americano, um Treasury, muda de tamanho. Obviamente, nos mercados líquidos, a situação é na hora, né? A precificação dos valores da ação, da bolsa de valores, etc., é na hora, dos bonds, é na hora. Mas e qual é a consequência do mercado imobiliário? Não é na hora, mas é lá na sequência. É como se fosse uma coisa instantânea, que acontece muito rapidamente, uma semana, e no mercado imobiliário a coisa impacta em um ano. Mas você já sabe que vai impactar. Então, obviamente, uma subida repentina de juros americano e uma tendência de juros no Brasil para cima, você gera assim, poxa, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou aplicar onde? Eu vou financiar a construção do edifício ou eu vou aplicar nos juros do governo? Como é que está meu apetite a risco?
né? Então, isso acontece, tá? Então, naturalmente, quando você tem uma subida de juros repentina, você tem uma reprecificação de ativos. E quando você fala em ativos, você fala também dos imóveis. Pô, às vezes, os juros muito altos, o que você faz? Você deprime o valor do imóvel. Não é na hora, é no tempo. E a gente está num momento de retomada. É muito importante a gente explicar aqui para os ouvintes, né, para quem está assistindo, que assim, a gente passou uma depressão. Teve 2 anos consecutivos de PIB negativo, que geraram um acumulado de 10% de queda. Com uma economia, né, fiscal brasileira muito totalmente desajustada totalmente desajustada. E com uma política também de juros, né, monetária, também que não estava falando com essa política. Então, realmente, a gente passou um choque muito grande aqui internamente, e graças as gestões que vieram depois foram arrumando a casa da macroeconomia, etc., e ajustando as coisas. A gente não pode ter a mão pesada do Estado controlando o preço de energia, preço de petróleo, inflando gastos, né, sem ter a contrapartida da receita. Enfim, bom, isso foi uma freada brusca que impactou, como nunca, aqui, essa história recente do preço dos imóveis. Nós ficamos com preços congelados desde 2014. Os preços do imóvel só estão subindo agora. Em São Paulo se recuperou, né, já acima da inflação. No Rio, ainda não. O Rio, o preço está chegando, voltando na fotografia de 2014. Então, realmente, o que é isso? Você gerou uma depressão. Porque, assim, quem tem o ativo imobiliário, ele ficou mais pobre, entre aspas, ou menos rico, entre aspas. É isso que acontece. Quando os preços dos imóveis de uma nação sobem como um todo acima da inflação, o que acontece? A nação fica mais rica. A nação toda fica mais rica, porque quem é os donos dos imóveis, quem está financiando o imóvel tem o lastro como garantia, fica mais folgado. Poxa, beleza, minha garantia está mais folgado, o meu devedor vai me pagar. Então, a coisa anda. No cenário agora, a gente tem muito espaço para retomar. Tá? Então, eu não estou vendo, assim, apesar dos juros, tem uma inflação mundial que veio com a freada do supply chain. Né? A gente teve a pandemia trouxe essa quebra na cadeia do mundo. Menos navios, menos fábricas funcionando, excesso. Aí o setup, vamos ligar as máquinas de novo. Como é que é isso aí? Não é na hora. Começa a produzir, começa a circular a mercadoria, começa a chegar. Até isso normalizar, aí gerou a inflação mundial. No mercado imobiliário, as coisas não são instantâneas. Então, tem um espaço tem um gap que se deixou da crise passada, que não foi ainda atingido plenamente. Você tem demanda latente, não só déficit habitacional de moradias de habitação popular, mas também a demanda por moradias mesmo da classe média alta. Perfeito, enfim, então eu acho que assim, no curto prazo eu não vejo ninguém fã de financiando isso. O sistema, né, o SBPE, o famoso SBPE, continua financiando bem, crescendo a cada mês. Então, está tudo dizendo, os lançamentos já bateram recorde, né, no primeiro trimestre do ano, janeiro de fevereiro, em relação ao ano anterior, está tudo indicando que a gente tem um ano aí para o mercado imobiliário legal. Mas, obviamente, uma fotografia de meio de pandemia, como a gente está vivendo agora, gera na decisão de compra, você posterga, né? É natural, cara, daqui a 15 dias eu postergo, estou me sentindo meio mal, porque para você fazer um investimento de novo, uma compra de 30 anos, né? Você tem que estar um pouquinho positivo na sua cabeça, né? Com certeza. Você tem que estar achando que as coisas vão para frente, vai melhorar o país, na dúvida fica como está. Você, uma vez a gente conversando, você falou, né? Justamente dessa sua busca por estudar, essa curiosidade, tudo, né? Essa busca por ver um pouco de inovação, para trazer isso para o teu dia a dia e tudo. E você foi um dos principais membros aí lá do Meet Hub, né? Para quem não sabe aí, galera, o Meet Hub foi o primeiro hub de inovação do mercado imobiliário. E aí você foi o cara que conseguiu costurar a entrada da Brasil Brokers nesse hub, né? Sim, inclusive depois eu acho que você fez a transição, né, do papel de CFO da Brasil Brokers para CEO da Credmorar, que era uma startup dentro da Brasil Brokers, né, de crédito imobiliário, né, e aí você lida muito com essa coisa da tecnologia, com a experiência. Fala um pouquinho desse lado aí para gente. Não, o Meet Hub, né, quando ele foi criado, ele já estava desenhado na cabeça dos meus amigos da Cirela e até do Viva Real. Então, eles é que criaram a ideia, eles queriam fazer isso,
E eu tinha acabado de voltar do Vale do Silício nessa época. Eu fui passar uma temporadazinha pequena, mas para me oxigenar, visitar algumas empresas, participar de um speech de startup. Então, eu tinha acabado de chegar. E nessa minha curiosidade, sempre tentando fazer alguma coisa diferente, era importante para a companhia que eu trabalhava, ela também estar dentro desse ecossistema. Aí, quando eu conversei com esses meus amigos, eles me falaram do que eles estavam montando. Não era o nome Meetup, era uma associação, né? E a empresa tinha um andar que estava vazio. Ela queria aproveitar o andar que estava vazio com alguma coisa de inovação. Então, ninguém sabia muito bem o que seria. E aí, como o Viva Real também é uma plataforma já de tecnologia, né, a gente foi se juntando e eu falei, poxa, deixa o Brasil Broker participar disso. Então, essa foi acho que meu desafio, né, de conseguir espaço para Brasil Brokers, e na Brasil Brokers, óbvio, todo mundo me apoiou na hora da gente participar. E aí virou um ecossistema onde as empresas, startups do setor de real estate, elas passam por um filtro, elas ficam trabalhando lá dentro, né, tem um subsídio para trabalhar lá dentro daquele sistema, e tem várias reuniões, vários facilitadores ou até aceleradores que depois buscam essa startup ou até investem nessa startup em outro momento. A Brasil Broker investiu em 2, se não me engano, se me falha a memória, e a consequência do Meetup dentro da Brasil Broker, a gente criou a área de Corporate Venture, né, para poder participar. Então foi muito interessante para mim, foi motivo de muito aprendizado participar disso. E aí isso desdobrou em muita coisa que eu fiz depois desse momento. E eu acho assim, como ser humano, a gente não pode ficar paralisado, não pode parar no tempo, não pode achar que já fiz muita coisa. Você tem que estar sempre curioso, querendo estudar, querendo ser melhor, querendo ser um melhor sujeito, querendo estudar um pouquinho mais do que você faz. E aí o que aconteceu também com essa revolução tecnológica? O conhecimento ficou muito fácil e acessível. Só não estuda quem não quer. Eu costumo dizer, só não estuda quem não quer. Hoje você assina um jornal online, barato, menos que uma conta de um bar de chopp com os amigos. Com certeza. Tem plataforma de conhecimento, você faz um curso de 20 horas, complexo, está tudo lá, você paga R$20 na promoção. Né? Então, gera, obviamente, a quantidade de informação é tão grande que gera uma desconcentração, né? Uma dispersão de atenção. Mas, se você tiver um pouquinho de controle, um pouquinho de foco, um pouquinho de querer, o conhecimento é muito amplo. Está disponível para todo mundo ao mesmo tempo. E hoje a gente está vendo, né, o surgimento de várias startups, inclusive você é investidor de algumas delas e tudo, né? Dentro da área de crédito imobiliário, você tem hoje, no caso da Expir, por exemplo, aqui da gente, que é uma plataforma de peer-to-peer, ou seja, são startups que atuam tanto na ponta, né, gerando funding para a produção, né, para a área de incorporação, para os incorporadores, como também na outra ponta, dando acesso a investidores que antes só tinham a produtos, né, de investimento que antes só investidores institucionais tinham acesso, né? Então, assim, a gente está vendo hoje o boom, né, desse tipo de empresa, né, de fintechs e tudo. Como é que você está vendo esse mercado hoje em dia, né? Qual é a tua visão, né, desse mercado? Qual o caminho a gente está seguindo aí nisso? E assim, quando eu analiso como caminhou, e aí o advento das plataformas também de investimentos, que elas trouxeram de educação financeira, as empresas independentes de research que emitem relatórios, que cada um pode ouvir o podcast, ver uma live, ver um relatório bem feito, bem escrito, com conteúdo, assim, é uma revolução, né? Uma revolução. Eu vi nascer os primeiros fundos e assets nos anos 90, dos anos 90, né, 99, 98. Essa indústria, olha o tamanho e a dimensão que se tomou. Antigamente, para investir, você investia em poucas coisas, né? Era CDB, era um antigo overnight, coisa para investir. Olha a gama, quantos fundos de investimentos existem hoje para você investir. É gigantesco, você não consegue nem analisar. Você tem que ter um assessor para te ajudar. E aí, quando você vê, poxa, eu vou investir no mercado imobiliário, o tradicional era, comprar um imóvel, né? Perfeito. Comprar um imóvel é um valor grande, é um valor, né, bastante significativo, muitas vezes alavancado. Então, é uma brincadeira que você faz uma vez, outra, não tem giro.
como um indivíduo, uma pessoa física, não tem como ter dinheiro, a não ser que o cara seja muito wealthy, né, seja muito rico e tal, que não é a maioria da população. Bom, aí quando você vê o que aconteceu com fundos imobiliários, né, que nos anos 2000 as leis foram se aperfeiçoando e os fundos realmente ganharam tração, a quantidade de fundo listado, que você compra uma cota de R$ 1.000, né, R$ 1.000, revende, hoje é R$ 100 a cota, antigamente era 1.000, caiu para 100, e aí você consegue, em um minuto, tornar aquele ativo, que no lastro é um imóvel que está na tua conta, é um shopping center, é um edifício corporativo, ou é um recebível imobiliário, um CRI, fundo de recebíveis, você aperta um botão e você vende. Você traz liquidez na hora, com uma transação com um custo baixo. A venda do imóvel, por outro lado, já é mais lento, mais demorado, né? Você tem que botar a venda, arrumar um comprador, fazer o listing, fazer a negociação, vender, pagar imposto, isso demora. O giro é caro também, o giro demora. E aí, quando você vê as outras opções de investimento, e aí a Expir foi a lindeza da Expir, né? O que me encanta na Expir é a possibilidade de futuro que ela tem. Ela consegue financiar um empreendimento imobiliário, pelo menos um pedaço da vida do empreendimento imobiliário, com recursos não de um banco, não com ou de um investidor único, institucional, que seja, não, com uma série de pessoas físicas que podem juntar esse recurso numa plataforma organizada, bem gerida, etc., como a Expir, e emprestar um risco adequado, acompanhando a gestão desse assunto, para não ficar largado, senão gestão de recursos exige uma responsabilidade fiduciária muito grande. E a XP é gerida por pessoas qualificadas, tem todo um procedimento para você escolher um empreendimento para financiar, e você depois dá a saída. E você dá um retorno muito bom para esse aplicador, que ele não teria essa oportunidade na vida. Então, você tá democratizando um pouquinho a possibilidade de investimento com uma dosagem de risco, né? E eu acho que isso aí é uma tendência que não tem caminho, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar, A gente encurta um caminho, né? A gente une diretamente essas pontas, né? Você antes, para acessar um ativo, né, uma renda fixa como essa, você teria que acessar um fundo, e aí o fundo você tem né, essas camadas que aí você vai ter esses ganhos, né? Esses participadores aí, né? Da cadeia vão tirar um pedaço, né, da tua rentabilidade, né? Você vê, né? Fazendo uma propaganda da Expir, né? A gente participou, eu, amigos, família, minha família também, investindo na primeira operação, né, da Mitre, né? A primeira operação, CDB vinculado à operação da Mitre, ganhamos 13% e 20% ao ano, né, pré-fixado. Quando foi o pagamento, só ficou feliz, mas aí a segunda pergunta, poxa, não podia ser mais tempo? Não tem uma segunda operação igual a essa para eu aplicar? O cérebro humano já fala assim, ganhei uma vez, agora eu quero escalar esse ganho, eu quero ganhar mais. Verdade. Né? Mas agora esses juros não é mais 13, agora caiu, agora é diferente. Mas, enfim, então realmente ela possibilitou um ganho bem expressivo na modalidade de tipo de aplicação de renda fixa, muito maior do que um CDI, por exemplo, né? Verdade. Muito maior. E foi um ganho, assim, bom em vários sentidos, né, André? Porque, assim, não só a rentabilidade, porque geralmente, quando a gente analisa o investimento, né, quanto maior a rentabilidade, maior o risco, né? E no caso da Mitre, foi um negócio interessante, porque a Mitre é uma empresa de capital aberto, enfim, com N garantias, né, uma empresa, né, muito saudável financeiramente, tudo, e com uma rentabilidade muito boa. Então, foi um investimento realmente que o investidor ficou com gostinho de quero mais, né? Mas a gente está preparando aí outros produtos aí muito bons também aí que estão no forno para sair, já o pessoal vai ter acesso aí. Só ficar ligado na XP que em breve a gente vai tá lançando aí. O que você, assim, como um investidor, alguém que tem experiência, né, nessa área, assim, o que você diria para um cara que está começando a olhar esse mercado, assim, o que você acha que é o playbook, assim, para esse investidor que está começando nesse setor? Primeiro, não tem vida fácil.
Não A tem, regra é que não tem tem que tomar muito regra. cuidado com a ganância. A pessoa já acha que viu um livro, que o amigo dele contou a vitória, que investiu numa coisa lá, numa criptomoeda, ficou rico e ele vai ficar igual. Não tem esse cenário. Você tem que sempre analisar e sempre desconfiar e sempre fazer seu dever de casa, né? O segundo ponto é você entender o seu eu. Cada um é um indivíduo. A gente chama de, no mercado de aplicações, né, o suitability da Suitability. pessoa, um termo muito técnico, né? Mas assim, é o perfil da Perfil pessoa. mesmo. Às vezes eu pergunto para minha esposa, e aí, você está a fim de investir? Eu faço isso lá em casa, né? Você tem tolerância a perder alguma coisa? Não, André. Se eu perder R$ 1, eu estou frita, não quero. Demorei tanto para juntar meu dinheiro, como é que eu vou perder alguma coisa? Eu não aceito perder nada. Não aceita perder nada, você já meio caminhado para você. Bom, então você não pode nenhum investimento que tenha riscos de perda eminentes e tal, flutuações, volatilidades, etc. Tem que ser uma coisa que, poxa, então é risco zero, então você vai comprar o quê? É uma letra, um CTB, um banco de primeira linha, etc., uma NTNB, aí você vai indo, mas assim, é uma busca constante, né? Tem casas, gestores maravilhosos que aplicam dinheiros fabulosos, né? E aí eu até admiro muito esses fundos e acompanho, mas assim, eu não sou nenhum mega investidor para falar de investimento. Eu só sou uma pessoa que, assim, curiosa, que ao longo da minha vida, no mercado imobiliário, realmente já fiz vários investimentos de casas, mas compra, vende, etc., vários ao longo da vida, que é o meu ramo, então, desde segunda moradia, primeira minha moradia, sala comercial, hotel, flat, já fiz vários, né? E também mudei muitas vezes, então, às vezes tive que vender por causa de mudança, né? Nem queria. Então, eu tenho uma pequena experiência, até uma boa experiência nesse assunto. Fundos imobiliários eu sempre gostei, né? Porque eu estudava, eu gostava de ver o REIT americano, aquilo me chamava muita atenção. E quando chegou no Brasil, eu comecei a estudar e comecei a aplicar. E aí comecei a visitar as casas, visitar as assets, conversar com o portfólio manager. Quando você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Você curioso, você com curiosidade, um pouquinho de humildade também, de querer aprender. Querer aprender tem a ver com humildade. E eu tento todo dia, quero ser um pouco humilde, eu quero tentar aprender alguma coisa nova. Então, eu vou conversar com, às vezes, é um garoto de 20 anos. Eu tenho total, estou com 45, mas é um garoto de 20 anos. Zero problema. Esse garoto era eu ontem. Eu, às vezes, tinha 20 anos, estava falando um cara mais. Então, esquece idades. E é uma visão de mundo tem diferente, sintonia, né? tem aprendizado. Então, eu fui indo. E investimento, não tem como você não perder. Quem não sabe perder nem entra em querer investir em alguma coisa mais exótica, não adianta. Você vai se frustrar, porque para você investir e ganhar, você tem que perder alguma coisa para aprender. Tem que ganhar mais do que perde, óbvio, senão você quebra. E investir, para você aprender, é melhor investir em dinheiro próprio, porque terceiro é pior ainda, porque aí, imagina, você perdeu do seu pai, do seu avô, da sua tia, do seu amigo. Porra, aí você nem é gestor, nem é pago para isso. Então, tome muito cuidado com essas brincadeiras também de bar. Aí você segmenta, você vai aprendendo os segmentos do mercado financeiro, vai aprendendo o que é investimento líquido, o que é investimento ilíquido. Por exemplo, investimentos em startup, né? É um private equity que você está fazendo. Você está investindo mesmo 50 mil, 100 mil reais, 500 mil. É um investimento de altíssimo risco privado. Você está colocando dinheiro numa startup ou numa empresinha que ela pode ir a zero, pode perder todo o capital. Está preparado? Como é que você vai fazer a gestão? Como é que vai ser o processo de governança? Como eu trabalhei muito tempo em grandes empresas, então eu fui aprendendo um pouquinho, né, desses assuntos. Então eu sempre sou muito seletivo com as empresas que eu invisto, e sempre invisto pouco capital, o capital necessário para ele crescer. Eu tenho que ter uma conduta muito íntima com os sócios. Se o negócio for maravilhoso, mas o sócio não der um fit, não tiver alicerces culturais comigo, não tiver esse assunto, não adianta. Quando você investiu em ter essa renda fixa, em adquirir o CDB da Mitre aqui com a gente, o que foi, qual foi a tua premissa, assim? O que você estava buscando, assim? Sim, eu que controlo, apesar de ter também assessor de investimento, conta e tal, eu gosto de controlar o meu portfólio, que é pequeno, construí com a minha carreira, com a minha vida, 20 e tantos anos, então eu cuido daquilo com bastante zelo, né? E diversifico, então eu tenho minha matriz de diversificação, eu estou muito líquido agora, ou estou com muito imóvel, eu tenho que, agora estou muito na bolsa. A bolsa é um ativo de volátil, eu tenho que reduzir bolsa, eu tenho que ir para
agora eu tenho que ir para mais fundo multimercado, que consegue transitar bem com um bom gestor de fundo de mercado, ele transita bem em vários cenários, né? Aí você vai brincando, renda fixa eu estou muito pouco. Então, no caso da Mitre, foi uma diversificação para aplicar em renda fixa, atrelada no contrato, né, de empréstimo, etc., que tem as suas garantias. Então, foi isso. Então, eu fiz a conta, eu falei, eu posso investir até tantos R$ 1.000, então até aí eu vou. Aí fui. Na plataforma é diferente. Na plataforma é muito mais arriscada quando você investe na Expir como investidor, meio smart money que eu fui, do que no CDB da Mitre. Claro. Então, no CDB da Mitre, eu vou ganhar 13% ao ano, já até voltou para de volta, mas na Expir não. Na Expir é uma empresa que eu entro, não sei se eu vou sair. Claro. Pode dar zero, a Expir pode não andar para frente. Mas quando eu investi na Expir, nos anos de 2018, foi um ano que eu tinha acabado de voltar do Vale, muita coisa borbulhando na minha cabeça. Os meus sócios, os seus sócios também, que fundaram, né? Eles tinham acabado de voltar de um curso nos Estados Unidos, né? De fintechs, muito bom. Verdade, lá em Colômbia, né? Nova York. E a gente com essa mentalidade, imagina você ir para fora, né? Voltar para um país assim, cheio de ideia. O mundo foi para lá, como é que o mercado de peer-to-peer lending do mercado imobiliário transitou no país desenvolvido, onde pode chegar aqui. E aí tinha uma coisa melhor ainda, que a Paramis já tinha todo o expertise de crédito. E o concorrente, você sabe, os concorrentes que tem Expir, né? Eu não quero falar mal do concorrente, mas os concorrentes não são do mercado financeiro. Eles vieram do outro mercado e montaram um assunto de crédito. Só que crédito, quando vai tudo bem, está todo mundo feliz. Pô, emprestamos, está rodando, a gente está coroando os juros, a coisa pegou, a curva está subindo. E quando não paga? E quando não paga a parcela? E quando está defaultado, o que se faz? Você tem que ter uma casa que entenda. Saber analisar, de retomar, né, o crédito. Especializado em analisar e, quando dá problema, especializado em recuperar. Perfeito. Se você não tem isso, você só está brincando com o dinheiro de terceiro, brincando de dar uma pedalada, e quando dá problema, você se desespera. E quem vai salvar? Deus? Pô, Papai do Céu, salva aí. Tem. Aí eu vejo o concorrente está passando por esse problema agora, né? Exatamente, os concorrentes estão tomando default, não sabe como retomar, o investidor não está recebendo de volta o seu dinheiro, recebendo cartinhas. Então, eu fui muito consciente, eu falei assim, eu estou com uma casa de crédito maravilhosa por trás, eu estou com sócios que eu também tenho uma amizade, uma admiração muito grande, que voltaram com toda beber essa água limpa, né, essa inspiração internacional, e vão para dentro, né? E assim, o que ela fez em pouco tempo já foi muita coisa, né? E agora a gente está com sócios novos, estamos no segundo momento do Expir, graças a Deus, aí, com mais gente qualificada no time, no barco, com mais ideias, mais produtos vindo aí. Então, eu estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito. Vai demorar um pouquinho? Eu entrei nessa para 10 anos. Eu não entrei nessa para um ano. Então, o Nexpeer, como sócio e investidor, eu sou um incentivador dela. Na Mitre, eu fui um aplicador como qualquer outro, como os 300 que aplicaram, renda fixa, voltou e tal. Esse dinheiro já gastei com outra coisa, enfim. Você, assim, teve uma trajetória, né? Tem, né, uma trajetória longa no mercado e tudo. E você, assim, bebeu de várias fontes e tudo, né? Conviveu com muita gente muito bacana aí no mercado. Me fala, assim, uma, duas, pode ser até 3 pessoas, assim, empreendedores do mercado ou não, que você admira, assim, que você tem como referência, assim, que você... né, aprendeu, enfim, ou teve como mentor, assim? Tem muita gente boa, mas assim, para escolher só alguns, na primeira fase assim, profissional da minha vida, o Jorge Paulo Lema foi algo assim explosivo para o Brasil, para os jovens brasileiros. Foi uma explosão. Bacana. O que ele fez, com tudo que ele fez, Banco Garantia, Loja Americana, etc., a própria Brahma, Antártica, Ambev, só isso aí já ele estimulou. Só tudo isso. Várias gerações de quererem fazer um MBA lá no exterior, trabalhar numa empresa que tem recompensa, que tem meritocracia, que você tem um bônus, que você pode ficar muito bem de vida se você trabalhar bastante, mesmo começando de baixo. Então, realmente, foi uma explosão, foi algo assim,
no mercado que eu vivi nos anos 2000 foi algo assim, porra, é como se tivesse luz no fim do túnel, temos luz no fim. E aí, na Bacana. segunda etapa, mais maduro um pouquinho, a segunda pessoa, e aí foi uma pessoa que mais me influenciou na minha vida profissional mesmo, foi o empresário Eli Horn, doutor Eli, como eu Outra gosto de figura. chamar, a pessoa realmente que para mim, assim, no mercado imobiliário não tem igual, não teve ninguém no Brasil. Pequenas coisas que ele fez assim, que já foram no início da carreira, né? Dele ter sócios internacionais, é como se fosse um embaixador. Ele conseguiu captar dinheiro no exterior já muito jovem, pela credibilidade. Então, ele conseguiu ser sócio de uma empresa que tinha o Jorge Soros por trás, né? A Brasil Realty, né, com os argentinos. Depois ela listou essa empresa, recomprou. Depois, quando os canadenses, tem um fundo canadense muito famoso, veio para o Brasil, quem virou sócio daqui no Brasil primeiro? Eli Horner, Cirela. Aí veio Singapura, PIC, muito famoso, veio ser sócio de quem? Dr. Eli Horner. Ele foi meu chefe, eu tive essa Privilégio. vantagem, sorte na minha vida, de ele ser meu chefe direto. Eu era um rapaz, eu trabalhava muito esforçado e fui alçado a ser diretor de uma região que o chefe direto era o Dr. Eli Horner. E eu viajava com ele, tinha experiência de ter reunião com ele, e o que deixava muito, até hoje, né? Ele tinha uma simplicidade no pensar, no agir, uma humildade, um ser humano que tinha a religião impera e guia a vida dele. Então ele me falava, não é dinheiro a qualquer custo, a gente tem que ganhar dinheiro certinho, correto, né? Eu tenho que ganhar dinheiro sim, eu tenho que dar lucro porque a minha missão na vida, nessa terra, com esse dinheiro, uma grande parte eu fazer filantropia e ajudar o próximo. Enfim, tem muita sinergia com o que meu pai me ensinou também, meu avô. Então era tipo assim, eu gosto de ouvir ele só para ouvir. Então é realmente uma pessoa assim muito diferenciada que eu pude trabalhar pessoalmente. Então realmente influenciou minha vida profissional assim ilimitada, né? Realmente duas figuras assim de peso, né? E me fala uma coisa, o André, você assim, ao longo da tua carreira, né? Me fala um pouco, você falou um pouco das pessoas que te inspiraram e tudo. A gente tem aí muita gente aí da nossa audiência, nossos investidores assim, né? São profissionais aí na faixa de 30, 45 anos, são pessoas que estão aí no mercado, né? Que ocupam cargos de executivo em empresas ou são empresários, empreendedores e tudo. Me fala um pouco assim, quais foram as hard skills e as soft skills que você acha que fizeram você chegar onde você chegou, né? Que contribuíram muito para o teu desenvolvimento aí profissional, enfim, no mercado. A humildade tem que guiar sempre a sua vida, ninguém é Deus aqui na Terra, não tem. Então a gente tem que ter Verdade. humildade, sempre querer aprender, sempre querer melhorar, ter um pouco de inconformação e fazer sempre bem feito, sempre se questionar, o status quo tá bom, tá legal, dá para melhorar, essa cidade está boa, porra, esse empreendimento tá legal, o mercado está sendo bem atendido, você tem que se questionar, fazer perguntas, né, é muito importante. Foco, disciplina, um pouco de energia, aí é uma coisa que é muito importante para qualquer ser humano, é um pouco de equilíbrio, para você conseguir movimentar e administrar a sua vida com plenitude, né? Autoconhecimento, né? Saber dominar as Se suas emoções, né? você só acelerar para o trabalho e não cuidar de outra parte, de repente você está estressado, você está em burnout, você está com estafa, você está indo para o psicólogo, psiquiatra, tomando remédio. Perfeito. Né? Se você só também fazer lazer, você também não vai ter o lado do intelecto, dos né? financeiros necessários para o dia a dia da sua vida, e você talvez vai ficar frustrado. E se você não der atenção para sua família, você depois cai numa separação, ou você depois quer ir atrás do tempo perdido com os seus filhos que você não teve. Então, você tem que ter, como se fosse um tabuleiro. Né? Então, acho que assim, de hard skill, para mim, obviamente, matemática, essas disciplinas de exatas foram muito importantes, são importantes, que decisões de investimento, etc., você tem muito racionalidade, muito número. Decisão de economia, macroeconomia, é muito importante para você ver cenários. Você tentar, é como se fosse o inglês do mundo, você tentar entender o inglês do mundo, finanças, a macroeconomia, até a política, né, muito econômica, né, a gente vê a política, presidentes eleitos, quando a economia está indo bem, porra, a eleição está fácil. Verdade.
E agora, mais recentemente, que eu estou gostando de ler, estudar e estou me dedicando mais, cara, é o lado das humanas. Do lado das humanas, deixei sempre de lado, porque sempre fui mais engenheiro, mais técnico, mais das exatas. E, no fim, a gente é um ser humano. E realmente tudo era 2 mais 2, igual a 4, aquela coisa muito cartesiana, mas no mundo dos humanos não é assim. No mundo dos humanos, às vezes, pô, o cara está certo, mas está errado. Você fala que é certo, mas errado, né? Depende do ângulo, depende do enredo. Aí você tem que estudar um pouco disso. Aí eu, quando comecei a ver várias pessoas falando, vários livros, palestras, né? Lendo o canal, aí você vai vendo mais um, vai vendo, conversando. Pô, é importante entender de antropologia, caramba. É importante entender um pouquinho de história, mais de história, né? É importante entender pô, neurociência, porra, porque isso é um ser humano. Às vezes a decisão errada está tomada em coisas que estão na formação do ser humano ao longo dos milênios. Aproveitando aí o gancho, né? A gente está chegando aí no encerramento aí do nosso bate-papo. E me fala um livro assim que te inspirou, um livro que você está lendo e está gostando muito aí para indicar para o pessoal. Cara, e tem um livro, cara, do William Ury, Como Chegar ao Sim, que é maravilhoso para qualquer um, porque em relação de pais e filhos, ele é uma pessoa que, para você ter ideia, ele assessorava governos nas disputas mundiais, conflitos de guerras, conflitos muito pesados, né? Oriente Médio, África, até a antiga União Soviética. Esse cara montou o curso de Harvard de negociação, ajudou a montar. Então é um caso brilhante. O caso mais clássico dele, famoso no Brasil, é o do Pão de Açúcar, né? Ele assessorou no acordo lá do Abílio. Bom, maravilhoso. Esse todo mundo, para mim, é um clássico, tem que ler, porque em qualquer momento da vida, todo mundo vai ter um momento de conflito. E o conflito pode gerar muita coisa negativa, tem muito a perder com conflitos desenfreados. E um segundo livro, que não tem a ver com negócio, foi um livro que, aí, do lado das humanas, né? O doutor Eli me deu um livro do sogro dele. O sogro dele, o Davi Furstein, é um cara fenomenal. O livro dele é o livro que ele relata a vida dele, ele é judeu polonês, né, morava na Polônia, e na Segunda Guerra Mundial a família toda foi presa, foi para o Holocausto lá em Auschwitz. E a gente estuda pouco no Ocidente, a gente estuda muito pouco esse assunto, essa barbárie que aconteceu na humanidade. Verdade. A gente estuda no Brasil, então, acho que é perto de zero. E é um negócio que não poderia a gente passar em branco. Mas o que me levou? Não é a barbaridade que o ser humano já fez várias vezes, habitando o planeta Terra em várias ocasiões. As barbaridades são incalculáveis, né? São várias que tiveram. Essa é mais uma. Mas, assim, o que me chamou a atenção não foi isso. Foi uma pessoa passar essa barbaridade, perder a família toda, ir para um campo de concentração, etc., que poderia ser uma pessoa, a princípio, negativa, triste, infeliz, etc., uma maldade incalculável, e uma pessoa, assim, me parece maravilhosa. No livro ele narra, inclusive, teve 2 filhas, vários netos, bisnetos, né? Virou empresário de sucesso, que residia no Chile e na Suíça, sempre sorrindo, e ele fez o caminho de volta com as 2 filhas em vida para a casa que ele morou no dia que chegou o exército alemão. Caramba, sabe? Fiquei até arrepiado aqui você contando. Aquilo é uma grandeza, de uma grandeza assim, de ver o mundo assim, o homem é bom, não é ruim. Tem uma pequena parcela ruim na humanidade, mas tem a grande maioria maravilhosa. Inclusive, queria te indicar um livro que eu li agora em 2020, né, ano passado, aí na pandemia, que também é uma história muito similar a essa que você contou, que é do Viktor Frankl, que se chama Em Busca de Sentido, né? E o Viktor Frankl, inclusive, ele é conhecido como autor da terceira linha vienense de psicanálise, né? Que tem o Adler, o Freud e ele, né? E o nome do livro é Em Busca de Sentido. E ele fala justamente sobre essa grandeza de como o ser humano,
do que o ser humano tinha que ter para sobreviver a um campo de concentração. E ele ajuda as pessoas a se curarem de depressão justamente ajudando as pessoas a acharem o sentido da vida, né? Então é um livro lindo, que parte do livro ele conta essa trajetória dele chegando em Auschwitz, né? Ele perdendo a família, sendo separado de toda a família, e como ele, tendo conhecimento médico dele, técnico, observa tudo que está acontecendo com ele e ao redor dele. E aí ele escreve o livro e escreve a tese dele, né? E aí parte do livro é contando a trajetória e outra parte é contando sobre a tese dele, que é a logoterapia, né? Que é a terapia em busca, né? No sentido de achar o sentido da vida e tudo. É um livro incrível e assim, muito legal também. Muito legal, um livro que vale a pena. E a gente está terminando, eu queria te agradecer muito aí. Cara, foi um prazer conversar contigo, saber um pouco mais aí de você, da tua história. Enfim, para mim é uma honra. Fiquei aqui uma hora e pouco aqui, aprendendo aqui, sugando um pouquinho. Imagina, cara. De tudo. Imagina, aí. Igor, eu que agradeço, assim, eu não sou uma pessoa de me expor muito, quase não participo de lives e tal. E a abordagem de se compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu acredito, e os resumos que eu já deixei, como dedicação, ter humildade, fazer o bem, etc., são importantíssimos, né? E isso aí guia também, inclusive, investimentos, ganhar dinheiro, perder dinheiro, acertar, tem a ver com isso, tem a ver com estudar, ter curiosidade, perguntar muito, e não ter medo. Poxa, o cara comecei como estagiário na vida. Deve ter gente que começou muito atrás, deve ter começado como estudante de escola pública e conseguiu ser alguém na vida. Tem que querer, né? Você tem que ir atrás e se entender um pouco mais o que você te faz feliz, sabe? Você não tem que ser alguém porque o seu irmão é. Então, basicamente o que eu resumo aí, a minha dica para todos. E dúvidas, etc., eu vou estar junto, porque eu sou fã da Experience, sou investidor. Maravilha. E, enfim, espero participar de outros bate-papos aqui. Maravilha, Andréas. Brigadão. A gente vai chegando ao fim aí, pessoal. Obrigado aí por quem assistiu. Quem está ouvindo no Spotify aí, brigadão também. E fica ligado aí que a gente vai ter próximos convidados aí muito legais também, tá bom? Abraço grande. Valeu!